Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem pode louvar o Senhor? Aleluia. Vamos aproveitar, vamos ler o nosso textual nesta noite, Isaías, no capítulo 6, verso 8. Aleluia. Vamos repetir apenas a parte desse versículo. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Senhor, nós temos aqui a tua palavra nesta noite. E através dessa palavra nós clamamos que o Senhor venha falar conosco, Deus. Usa de misericórdia para o teu povo, para a tua igreja. Fala tremendamente para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar glorificando, exaltando ao Senhor. Aleluia. Louvado é o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estávamos hoje meditando juntamente com o nosso irmão Carlos acerca dos céus e da grandiosidade. É tão lindo, é tão maravilhoso aquele lugar que nós não podemos nos dar o luxo de imaginar que Deus vai nos aceitar, ali de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou de nós acreditarmos que Deus vai simplesmente permitir que nós vamos entrando ali como se fosse em um comércio, em um supermercado. Não é bem assim que vai funcionar naquele lugar. E o apóstolo Paulo, ele vai ainda nos apertar um pouco mais. Por quê? Porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai lembrar o povo. Vocês lembram que nós vamos julgar os anjos? Será que nós recebemos esse ídolo do Senhor? Será que nós estamos de fato cumprindo o que o Senhor Jesus ele nos chamou e nos ordenou a fazer? Então nós vamos estar observando em Juízes, no capítulo 7. Juízes, no capítulo 7. Louvado é o nome do Senhor. É uma passagem muito conhecida. Eu acredito que todos já viram, já leram, já ouviram pregações acerca desse versículo, dessa mensagem. E nós vamos analisar essa palavra, né? Juízes, no capítulo 7. Todos encontraram? Assim irá nos dizer a palavra do Senhor. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, e de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava no norte, no vale de fonte do rodeio de Moab. Aqui nós já começamos a observar que Gideão, ele pegou o máximo de pessoas que tinha à disposição ali naquele período, e ele foi rumo aos seus inimigos, porque a intenção deles era combater com aquele povo que estava ali perturbando e que queria confrontar e atacar ao povo de Deus. Nós observamos que no primeiro momento Gideão ele pegou a todos que estavam disponíveis, homens, e saiu com aquela tropa. Imagina a multidão de homens que saiu ali atrás de Gideão, um homem que iria defender o povo de Deus. Lembre que aqui nós estamos no período dos juízes. Não tinha rei na terra, não tinha alguém que estava ali acima para dizer: pode deixar comigo que eu vou fazer, eu vou entrar na frente. Não tinha nada disso. E então os juízes, Deus de tempo em tempo levantava alguém para defender ao povo do Senhor. Ainda não haviam requerido um rei para governar o povo. Aquela nação ainda não tinha existido por causa de um rei. E Gideão, ele partiu exatamente com essa missão. Mas lembra que saíram todos os tipos de pessoas, com vários pensamentos, com várias ideologias, e saíram. Observa que a palavra do Senhor, ela também vai nos dizer que muitos são chamados. Ou seja, Deus ele chama a todos para dentro da casa dele. Ele busca a todos para estarem lado a lado com ele, para estarem servindo e adorando a ele. E nós vamos observar que era exatamente o que estava acontecendo com Gideão. Mas então Deus ele passa a primeira peneira. E nós vamos observar: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo,
para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Observa, imagina que se aquele povo conseguisse vencer aquela guerra, eles não iriam atribuir aquela batalha a Deus. Eles não iriam estar apresentando: não, foi Deus quem nos garantiu a vitória. Já observou que hoje muitas pessoas estão fazendo exatamente dessa forma? Quando conseguem alguma coisa, não conseguiu, foi Deus, não foi por causa do meu trabalho, do meu esforço. Mas eu paro para pensar que se Deus não desse o trabalho, ou não desse o fôlego de vida, eu não conseguiria trabalhar. Mas querem atribuir tudo a: não, eu ganhei isso porque não, foi porque fulano me deu, foi por causa do ciclano, foi por causa disso, daquilo, mas não querem dar a glória a Deus. Observe que é o que está ocorrendo hoje. E Deus, para evitar isso com aquele povo naquele período, Ele vai passar o primeiro pente fino naquele povo. E observa: apregoai, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.010 ficaram. Você já observou o que é isso? Voltaram-se 22.000 medrosos e covardes, aqueles que não estavam preparados. Eles estavam ali apenas porque foram chamados, foram convocados, mas eles não queriam estar naquele lugar. Eles não estavam preparados para aquilo. Eles já iam tremendo de medo. Eles já iam ali se acovardando com aquela situação. Quantas das vezes isso acontece nos dias de hoje? Muitos medrosos e covardes que não querem fazer nada. E observa que isso é algo assim que nós precisamos analisar e pensar antes de nós prosseguirmos aqui. Observa o que está na palavra do Senhor, Eclesiastes, no capítulo 9, o verso 10. Quem pode ler para nós? Eclesiastes 9, 10. Glórias a Deus. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há honra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aí está escrito que é apenas aquilo que eu quero fazer, amém? Não. É só aquilo que eu gosto de fazer, que vier a minha mão para fazer, que eu devo fazer, amém? Não é isso. De repente tem alguma outra tradução de Bíblia, irmãos, que fala de uma outra forma, tem alguma outra linguagem de Bíblia. É só aquilo que nós queremos fazer na casa do Senhor, né? É só aquilo que nós pensamos: não, eu gosto só de pregar, então é só pregar. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia está falando, né? Observe-os tudo quanto vier a sua mão para fazer segundo a sua força. Observa, não é nós recusar: não, eu não vou fazer porque eu não posso. Não, nós vamos fazer de acordo com a nossa força, com aquilo que nós podemos. É claro, nós temos que saber: a pessoa mais idosa, ela tem um certo limite, a pessoa que está mais jovem tem mais força, de acordo com a vontade, mas não recuse o que Deus coloca. E muitos hoje estão deixando a desejar. Quantos estão até hoje? Não, eu ainda estou orando para ver o que Deus ele vai me mostrar. Mas sim, será que Deus não usa aqueles que estão dentro da casa dele para poder apresentar aquilo que a obra do Senhor precisa, aquilo que a obra do Senhor necessita? Veja que é tudo aquilo que coloca na nossa mão para nós fazermos. Quantas pessoas, às vezes, por exemplo, hoje, não falam: por que na rádio é só os jovens que estão falando na rádio? Porque foram os únicos que se disponibilizaram a fazer. Foram os únicos que, quando chegamos e perguntamos: quer fazer? Nós vamos fazer. Então não é porque alguém chegou e falou: não, isso e aquilo, não. Observa, a palavra do Senhor ela está nos mostrando claramente. Quantos hoje Deus ele já está até começando a cobrar dessa vez? Quantos hoje Deus ele vai até retirar aquilo que ele já entregou, porque não está tendo utilidade, não está usando o que Deus está entregando?
Muitos têm o dom e não usa. Muitos têm a palavra e não prega. Muitos têm a mensagem e não passa. E estão esperando que Deus faça o que ele. Então veja, Deus ele está dizendo os covardes e os medrosos vão. Por quê? E veja que não para por aí. Se nós vamos ler em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8, abra sua Bíblia e vamos analisar. Observe que estamos apenas quando Deus fez a primeira peneira no meio daquele povo. Depois disso, Deus vai fazer uma segunda peneirada no meio do povo. Veja Apocalipse 21, 8. Quem pode ler? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Você analisou aí o que está escrito? Agora compare de novo o que está em Juízes, no capítulo 3, a parte dele. Quem for, em algumas traduções vai dizer tímido e medroso. E Apocalipse, para quem na sua tradução de ser tímido, em Apocalipse vai dizer exatamente a mesma coisa quanto aos tímidos. E em outra tradução, aquele que em Juízes dizer covarde, em Apocalipse também vai dizer covarde. Ou seja, aqueles que estão se acovardando diante do Senhor, o seu lugar vai ser aonde? Vai ser um lugarzinho sentado junto com Deus, amém? Na ceia do Senhor, amém? Ô glória! O mistério vai ser grande, amém? Aonde vai ser? É Bíblia, é palavra. Não é coisa da cabeça, não é coisa de imaginação, não. Observe que enquanto aos covardes ou aos tímidos, não é questão da timidez, aquela pessoa que nasceu tímida, que não consegue às vezes conversar direito com as pessoas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É na timidez, no quesito de medroso, no quesito de covardia, que entrega e volta para trás, que quer correr, fugir da responsabilidade. Lembra que Moisés, ele tentou fugir da responsabilidade e Deus o tentou. Deus deixou a situação. Por quê? Porque ele também estava tentando fugir. Ah, Senhor, não, mas se o Senhor tem aqui, tem outro para enviar no meu lugar. Não só pode usar fulano. Tem vezes que nós até apontamos, já não, o Senhor usa ali um irmão, usa aquele outro ali, eu não, o Senhor deixa quietinho aqui. Veja que Moisés ele estava fazendo exatamente isso. Até que Deus falou com ele, olha, Deus revoltado, já doido para dar nele, não, um beliscão ali para ver se ele acordava. Deus vai falar, vai lá e leva, seu irmão Arão. Não era aquilo que eu queria, mas vai desse jeito mesmo, para poder amenizar a situação. Porque o compromisso de Deus era com Moisés. Arão, ele entrou no meio ali, porque Moisés fugiu da responsabilidade. Então veja que Deus ele não tem prazer. Ninguém quer fugir da responsabilidade dele. E hoje nós observamos, irmãos, observe que é muito sério, até nas pequenas coisas, se nós estamos fugindo aqui, como nós queremos estar indo para um lugar para morar com Deus, se nós não estamos querendo fazer aqui, se nós não estamos querendo apresentar para Deus aqui, nós vamos fazer o que é céu. Se nós achamos que é para ter lá uma rede com água de coco, não tem. Se nós achamos que é para nós ficarmos lá o dia inteiro numa praia nadando, não vai. Se nós estamos achando que nós vamos ficar ali o dia inteiro deitado na areia, andando pelas ruas de ouro apenas para isso, não é só para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para fazer algo lá. Ele nos chamou para nós estarmos ali movimentando naquele lugar. Não é para ficar simplesmente ali parado, deitado, estagnado. Agora, se nós não estamos fazendo aqui, nós estamos querendo ir para o céu para quê? O que é que nós vamos fazer lá? Que utilidade nós vamos ter para Deus lá se nós não queremos fazer nada nem aqui? Veja que começa com as pequenas coisas. Hoje, infelizmente, se dá oportunidade. A primeira coisa que a gente vê muitos é levanta o dedinho, não quer. Mas se nós não queremos nem aqui é um ensaio para o que nós vamos fazer lá. Ah, irmão, porque hoje eu não estou preparado. Será que eu não consigo fazer nem uma oração aqui na frente? Será que eu não consigo nem apresentar a vida dos irmãos aqui na frente?
Ora, se eu não escolho algo para fazer aqui, irmãos, não tem aptidão para fazer lá. É Bíblia, é palavra. Nós vamos ver mais à frente que essa palavra ela vai apertar. E observa que faltaram 22 mil para trás. Vários irmãos. Isso foi bom. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há muita gente. Não está suficiente. Observa que tinha sobrado 10 mil. E desses 10 mil, Deus falou muito. Se eu der esses 10 mil para ir, na hora que eles vão voltar, eles vão voltar, não vai nem caber dentro da roupa, muito chato. Nós guerreamos e nós vencemos porque nós éramos fortes, nós éramos muitos. 10 mil é gente demais. Então Deus vai fazer a segunda peneira. Observa: fez descer os homens as águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esses porás à parte, como também a todo aquele que se abaixa de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a água à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber. Aqui o Senhor já está nos mostrando. A primeira peneira é para covardes e medrosos que não querem fazer nada. A segunda peneira já é para aqueles que não têm vigilância. Observa que aquele povo estava em guerra. Nós também estamos em uma guerra espiritual. Todos os dias nós estamos guerreando contra o poder das trevas. E o que é que Deus ele requer de nós? Vigilância. A palavra do Senhor ela vai nos dizer: orai e vigiar. Sem vigilância não tem. Aquele povo, na hora que Deus ele dá ordem para levar o povo para o rio, quem está atento, ele não vai baixar a guarda. Aquele povo, aqueles 300, eles pegavam a água, mas eles estavam se olhando de um lado para o outro, se tinha inimigo, se tinha algum problema. Eles pegavam a água, levavam na boca, tomavam a água que estava na mão, mas sempre atento. Agora os outros eles apenas abaixaram como um quadrúpede e começaram a tomar a água direto ali do rio, mas não estavam atentos, não prestavam atenção no que estava à sua volta. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Se o inimigo viesse pelas costas, eles seriam ali todos eliminados. Então a segunda peneira, Deus estava ali eliminando aqueles que não vigiam. Quantos hoje na casa do Senhor estão nessa mesma situação? Não vigiam para nada. E quando diz nada, é nada. No serviço, não vigia. Em casa, não vigia. Na rua, não vigia. No meio das pessoas, não vigia. É como que se fosse um camaleão, vai se adaptando ao ambiente em que está. Se está no meio de incrédulos, se torna incrédulo também. Se está no meio do fofoqueiro, o crente vira fofoqueiro também. Isso é falta de vigilância. É falta de observância ao que o Senhor está dizendo. Então a segunda peneira que foi para aqueles que não vigiam. Lembra que a palavra do Senhor ela nos diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ou seja, selecionados. Esse exemplo de Gideão é exatamente o exemplo que Cristo ele vai fazer com a igreja. Veja que primeiramente o Senhor vai dizer: aquele que levar a água ali e lamber, ou seja, estiver atento, observando tudo, coloca de um lado. E aqueles que tomarem de qualquer jeito sem vigilância, coloca no outro. É o mesmo que Apocalipse vai nos dizer. Naquele dia o Senhor ele vai separar, como separa as ovelhas dos bois. Aqueles que não estão preparados para entrar no reino vai ficar de um lado, e aqueles que estão preparados irão ficar do outro. Veja que a palavra do Senhor ela mesmo se explica, ela mesmo se molda e se apresenta o que nós precisamos fazer. A segunda peneira, observe. Se tinham sobrado 10 mil, ficaram apenas 300, 9.700. Tudo isso porque não vigiaram. Você acha que para poder chegar no céu, nós vamos chegar de qualquer jeito, de qualquer maneira? Você acha que para chegar no céu, vai ser todos os que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino? O próprio Cristo ele vai afirmar:
nem todo o que diz Senhor, Senhor. O nosso segredo não é nós estarmos, não, eu estou na igreja, estou ando com a Bíblia debaixo do braço todo dia, não. O nosso segredo é fazer aquilo que o Senhor Ele nos orientou, nos chamou a fazer. Fazer visita é só para o pastor, amém? Orar pelos enfermos é só para o pastor, amém? É isso que a Bíblia nos mostra, amém? É isso que a palavra do Senhor nos apresenta. Por que hoje as coisas estão indo numa situação em que tudo, não orar pelo outro, é só o pastor. Fazer não, isso é obrigação do pastor. É o pastor que tem que fazer. É o pastor que tem que correr atrás. É o pastor que tem que isso, o pastor que tem que aquilo. Veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Mateus 25, 37. Mateus 25, 37. Quem pode ler para nós? Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Amém. Observe, aqui é apenas um resumo. Se os irmãos for ler o texto completo até o verso 40, os irmãos vão ver mais abaixo. Mas observe o que está escrito aí no primeiro, na parte A do versículo. Então o pastor lhe responderá, né? Está escrito pastor também. Não é não? É só a irmã do círculo de oração que está escrito, amém? Então quem dirá? Aos justos. Então quer dizer que essa função não é só para o pastor, não é só para o irmão X ou Y. É uma função para quem? Para os justos. Você é justo. Você foi chamado por Deus, você está cumprindo com a justiça de Deus. Você poderá chegar naquele dia e dizer para o Senhor: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e nós demos o Senhor de comer? Quando foi que nós vimos o Senhor preso e nós vamos visitar o Senhor? Ou será que nós teremos que ser da segunda parte, que na hora de chegar diante do Senhor vai dizer: Senhor, mas o que é isso? Nós não vimos o Senhor assim. Isso aconteceu mesmo. Então o Senhor vai dizer: quando vocês deixaram de fazer isso a um desses pequeninos, deixaram de fazer assim. Aqui não é questão de cargo, hierarquia ou posição, não. Aqui é questão de justiça de Deus. É ser justo. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que o justo ele viverá cheio da grana, só de Deus, amém? O justo viverá cheio da bênção de Deus, só isso, amém? O justo viverá de quê? O justo viverá. Então observa que nós temos que parar e pensar: será que tudo aquilo que Deus está disponibilizando para que nós venhamos fazer na casa dele, nós estamos fazendo? Será que tudo aquilo que Deus ele colocou como nossa responsabilidade, será que nós estamos realmente cumprindo? Todos pediam a Deus, buscaram o Senhor: Senhor, eu quero o dom de orar pelos dons, eu quero chamar as pessoas. Hoje não oram, porque o Senhor se acovarda diante das pessoas, diante, irmão, o que fulano vai dizer a meu respeito? Quantos pediram a Deus: Senhor, eu quero o dom da palavra, eu quero pregar o Evangelho, eu quero pregar a tua palavra, mas sabe o que estão fazendo hoje? Porque, eu estou com medo de eu errar, eu estou com medo de fulano, ele ri quando eu vou ali falar uma coisa. Sabe o que Deus está falando? Medroso. Eu não te chamei com o espírito de profecia, eu te chamei com o espírito de guerreiro, de valente, de ir atrás. O Senhor ele nos chamou para sermos guerreiros, Ele nos chamou para nós nos revestirmos com toda a armadura e irmos para a batalha. Deus ele não tem prazer naquele que diz: eu não vou fazer, eu não quero fazer. E vai além. Abra sua Bíblia em Hebreus.
Hebreus, no capítulo 10, verso 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39. Quem encontrar pode ler. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Pausa. O justo viverá da fé, e se ele recuar, é ele? Recuar, a minha alma não tem prazer. Pausa. Ouviram aí o que a palavra está dizendo? É quando Deus nos entrega algo para fazer, nós começamos a voltar para trás. Senhor, não quero mais. Vou abandonar. Vou largar. É como muitos, né? Não, passei agora, não, está aqui minha carteira, não quero ser mais membro, não quero mais nada, e nada disso acontece. Veja o que ele está dizendo, a minha alma não tem prazer nele, e o que prossegue? Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que vêm para a preservação da alma. Amém? Ou seja, nós não somos aqueles que são covardes, mas nós somos aqueles que andamos pela fé para a conservação da alma. Nós poderíamos estar trazendo aqui uma palavra de prosperidade, uma palavra que você vai ficar rico. A Bíblia ela até nos dá margem para isso. A palavra do Senhor vai nos dizer: aquele que tem fazenda se alegra no Senhor, porque foi Deus que concedeu. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É Bíblia. Mas hoje Deus ele quer que nós venhamos a analisar e observar a nossa vida. Porque muitas das vezes Deus ele está contando conosco, Deus ele está confiando em nós, mas pela nossa covardia, nós estamos deixando a desejar aquilo que Deus está falando. Nossa, nós temos que analisar isso. Deus não chamou ninguém para ser membro de banco. Membro de banco é prêmio. Deus ele nos chamou para fazermos algo. Isso é a certeza que nós temos. Ele nos chamou para nós fazermos alguma coisa para Ele. O primeiro passo é o ide do Senhor Jesus. Foi a ordem que Ele nos disse, que é para nós irmos e fazer discípulos. É para nós irmos e ganharmos mais almas para Cristo. Nós estamos fazendo isso. Depois ele vai nos mostrar que nós não devemos voltar atrás quando nós já fizemos um compromisso com Ele. Quando nós dizemos a Ele: Senhor, eu vou fazer. O Senhor, eis-me aqui. Quando Isaías ele disse essa palavra, a partir daquele momento ele nunca mais retrocedeu. Ele não voltou para trás. É como nós vamos ver o caso de Elias. Elias ele chega lá, aponta o dedo na cara dele e diz: não vai chover aqui sobre a minha palavra, pronto. Aí de repente ele escuta a voz de Deus: agora eu quero que você vá lá para o riacho. Ele poderia dizer para o Senhor: mas que é isso? Eu estou aqui tão perto do palácio, mas fácil só ele vindo para ele, eu já ocupo o lugar dele, está muito fácil. Ele nunca chorou, ele não teve medo, não se acovardou. Ele apenas saiu e foi. Na hora que ele chega lá no ribeiro, muitos podiam imaginar: ó, tem lá um hotel 5 estrelas, com lanche, almoço, janta, tudo tranquilo. Não. A única coisa que ele tinha ali era corpo, que vinha trazer alimento para ele. De tempo em tempo. Aí não é uma experiência, né? O povo vinha trazendo, só que tem um porém. Né? O povo ele não aguenta carregar, né? Uma trouxa, uma cesta de uma vez. Mas é um milagre de Deus, é o poder de Deus, ok. Mas Deus ele faz o milagre, o poder de acordo com aquele que está aí disponível. Então era preciso de corpos, mas observa que ele ia comendo os pedacinhos que o corpo trazia para ele. Então às vezes ele tinha que juntar ali até formar um bocado maior, porque esse ele machucar o filho. Então não foi tão fácil a vida de Elias. Não foi tão tranquilo, sossegado a vida de Elias. Irmão, nós passamos: mas que bonito que vinham os pobres entregar pelo alimento. Mas calma, ele tinha também os seus sacrifícios. Então de repente o ribeiro começa a secar. Imagina ali o Elias ele parado ali e olhava as águas, ia só me dando, ia só diminuindo, ia só regredindo.
até que secou o ribeiro. Não, depois que o ribeiro secou, Deus então chega para ele e fala: agora você vai lá para a casa de uma viúva. Ele poderia pensar: agora está mais tranquilo, não vou precisar de comer o ovo para trazer, eu vou para lá e vou alimentar. De repente, uma viúva rica, uma viúva tranquila, bem abastada. Na hora que ele chega lá, põe o pé na cidade, ele já vai a mulher catando resto de lenha. Na hora que ele não vai lá e faz para mim um bolo, a resposta que a mulher dá para ele é: o que eu tenho aqui é para eu e meu filho comer e morrer. Não tem mais nada. Você acha que naquele momento é Deus? Então tá, muito obrigado, Deus errou de casa, eu vou para a casa da frente. Não. Ele sabia quem tinha enviado. Ele sabia para que Deus enviou. Hoje até muitos pregadores, eles só vão de determinadas igrejas, se tiver uma grande estrela, se tiver ali um grande número de pessoas, uma multidão. Se tiver pouquíssimas pessoas, não, eu não fui chamado para pregar. Ei, Deus ele me chamou para pregar, é onde for. Pode ter uma pessoa, é lá que Deus nos colocou para pregar. É aquela pessoa que Deus precisa de salvar a alma dela. E não para por aí, porque às vezes nós ficamos com medo, não, mas não, irmão Carlos vai rir na hora que eu for pregar, na hora que eu for cantar, ele vai rir da minha voz, então eu vou cantar. Não, Zé Tiago, não, ele vai ficar caçoando ali na hora que eu for pregar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa ali, ele vai ficar caçoando. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Quem pode ler? Mateus 10, 28. Não tema aquele que pode matar só o corpo, só a carcaça. A carcaça vai voltar para o pó, não vai mudar nada. Morreu aqui, enterra ali, vai virar pó, acabou. Mas nós temos que preocupar com aquele que tem o poder de, além de matar o corpo, ele pode lançar a alma e o corpo. Nós temos que temer a Deus, pois Ele é o único que tem esse poder. Eu não vou fazer porque fulano vai rir de mim. Deixa de rir. O seu compromisso não é com as pessoas. O seu compromisso não é com quem está ali. Por causa de fulano, ciclano. Não. Você fez compromisso foi com Deus. A nossa salvação, quem entregou a nossa salvação não foi fulano, ciclano, foi o próprio Deus. O segredo é falar o que Deus colocou para falar. E pronto. Eu gostaria muito de ouvir que Jesus ele é bom, é maravilhoso, vai me dar uma casa, um carro. Não, agora Jesus está falando que é para nós não acovardarmos, não voltarmos para trás. Por quê? Porque ele não tem prazer em nos ver voltando para trás e perdendo tudo aquilo que Ele já colocou em nossa mão, em nossa responsabilidade. Onde está aquilo que eu te entreguei? Onde está aquilo que eu coloquei em suas mãos? Cadê o chamado que eu coloquei na sua vida? O que você está fazendo com ele? O que você está esperando que eu faça? Tem pessoas que até hoje estão esperando que Deus envia um sinal do céu. Que sinal do céu Deus vai enviar mais? Assim como o Senhor ele falou para aquele povo naquele tempo: vocês me pedem um sinal, mas nenhum sinal haverá no seu sinal do profeta Jonas. Qual que é o sinal do profeta Jonas? Ficou ali durante 3 dias no ventre do peixe. Jesus falou: vocês não vão ver mais sinal, se não se converterem, se não andarem segundo a vontade. Às vezes nós estamos esperando, não, eu estou até hoje orando para que Deus envie um sinal. Deus não vai enviar mais sinal. Ele não vai enviar mais. Não vai, Ele já te enviou. O sinal é qual? O sinal é que todo aquele que crê, os sinais seguirão aqueles que creem. O sinal é o quê? O Espírito Santo entrega o dom a quem Ele quer. E aquele a quem Ele entrega, Ele quer que usa, porque o dom, ele serve unicamente para a edificação da igreja. Não é para ficar escondido debaixo da gaveta, não é para ficar trancafiado, não é para ficar guardado.
Nada disso. É para ele ficar como um farol ali, clareando e edificando a igreja de Cristo. Irmão, eu tenho o dom da revelação, mas nem ele está escondido por causa disso, daquilo. Ele é para usar ele para a edificação da igreja. Irmão, eu tenho o dom, eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus, eu tenho o dom da palavra, mas eu não gosto de muito. Irmão, é para usar. Se não quer usar o dom, chega para Deus e fala: Senhor, eu estou devolvendo o dom, porque eu não vou usar esse dom. Ele não tem utilidade. Senhor, eu tenho o dom da cura, mas eu não oro para as pessoas serem curadas. Irmão, não fique esperando. Não é só o pastor que tem que orar para o irmão ser curado. É só o pastor que tem que orar pela revelação. É só o pastor que tem que orar para isso, para aquilo. Não. Se Deus te chamou para fazer, faça. Não seja um covarde diante do Senhor. Não seja um medroso diante do Senhor. Não seja aquele que volta para trás diante do Senhor. Observa que Hebreus vai dizendo: se nós voltamos para trás, a alma do Senhor não tem prazer em nós. É isso que Deus está nos chamando a fazer nesta noite. É isso que Deus está nos convidando a fazermos nesta noite. Não há covarde diante de irmão, porque o fulano vai rir da minha forma de ler, da minha forma de pregar. Não importa o que a pessoa vai pensar a seu respeito. O que importa é o que Deus vai dizer a seu respeito. Porque lá na glória, Deus ele vai lá e vai dizer: aquele ali era um homem sério, verdadeiro, era uma mulher de Deus que ela falava sem medo do que as pessoas iriam dizer, do que as pessoas iriam falar. Porque veste mal, porque fala mal por causa disso, mas se tem autonomia de Deus, autoridade de Deus, não retroceda, porque Deus vai cobrar um dia. Deus ele vai chegar um dia e vai dizer: ei, me apresenta os talentos que eu te dei. Então, Senhor, eu não me apresentei ele. Mas você usou uma vez? Eu não sei umas duas vezes só, mas eu me apresentei ele. Ei, qual foi a sua utilidade lá? Não teve, não. É simplesmente isso. No dia do grande trono branco, Deus não vai ficar brincando, passando a mão na cabeça de ninguém, não. Deus ele não vai ficar lá: meu filhinho querido. Não, mas é porque ele era tão bonitinho. Não. A única coisa que Deus vai fazer no trono branco é julgar. Cadê as suas obras? Então, Senhor, eu gavetei todas, ela estava tudo lá como disse, só havia aquela segunda gaveta que estava dentro lá. Depois ele, covarde, medroso, por causa da sua obra escondida lá. Agora, onde é que você vai? Sabe por que nós não podemos esconder o nosso talento dentro da gaveta? Porque quando ele está escondido lá dentro da gaveta, tem alguém que precisava exatamente daquela palavra que está escondida dentro da gaveta, que era para você falar, não falou. Aquela pessoa se foi, sem Deus, sem paz, sem salvação, a responsabilidade daquela alma. Lembra lá do que acontecia no passado? Havia-se a sentinela na cidade. A sentinela ficava ali olhando de um lado e do outro. Se ele visse o inimigo vindo para atacar a cidade e ele não tocasse a trombeta, as almas que morressem dentro daquela cidade ficavam na responsabilidade da sentinela. Ele era culpado porque ele não tocou a trombeta. Mas agora, se ele tocasse e as pessoas que estavam lá dentro não fugissem ou não se armassem, aí sim a responsabilidade era de quem estava lá dentro, porque a trombeta foi tocada, ou seja, o aviso foi dado e a pessoa não recebeu o que ele disse. É isso que Deus está nos falando aqui nessa noite. Deus nos mandou entregar algum recado, alguma mensagem. Não se covarde. Chega lá e fala: Deus mandou falar isso e isso. Meu fulano vai acreditar. A partir do momento que você entregou, é particular dele com Deus. Se ele chega ali para lá, é ele, Deus. Agora, se você não foi lá e falou, o sangue dele é a sua pessoa. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que observar. Aquilo que chega até a sua mão para fazer na obra de Deus, não rouba, não recua, não se acovarde, não tenha medo, não fique pensando que as pessoas vão dizer, que as pessoas vão falar, não fique imaginando as pessoas. Quem testificava ser a vida de Jó era o próprio Deus. Não precisava das pessoas testificar, o próprio Deus testificar. Deixa que Deus testifique na sua vida. Deixa que Deus mostre quem é você. Não precisa de ficar com medo das pessoas dizerem isso ou aquilo. Eu observo em Apocalipse 2, 10 e 11. A palavra do Senhor irá nos dizer: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo
está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo será sofrerá o dano dessa guerra. Você ouve o que o Espírito está falando? O diabo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para serem dispostos à prova. Não é para cobardar, não é para perder. Não, Senhor, agora não, para a prisão não. A prisão dele não. Eu segui o Senhor até aqui, agora para a prisão não dá nada. Mas olha o que o Senhor está dizendo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é para retroceder ou voltar atrás. E então ele vai dizer: o vencedor não é os que fugiram da responsabilidade. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque nós vamos ver lá: os covardes e medrosos irá sofrer o dano da segunda morte, porque serão lançados no mundo. É isso que nós temos que tomar cuidado. Você está preparado? Você fugiu de alguma responsabilidade? Você deixou a desejar alguma coisa de Deus? Observe. Às vezes Deus ele chega na nossa mão e fala: eu confio que você dá conta de fazer isso. Eu vou posso fazer, Senhor, não. Eu não dou conta de fazer isso. E coloca no mão. Agora, você sabe mais de Deus? Você conhece mais de Deus? Será que você entende mais da sua vida do que o próprio Deus que criou? Se Deus ele chegou em você e falou: faça, Deus ele não vai dar a ninguém um peso maior do que consiga suportar. Deus não vai te dar um fardo maior do que você consiga fazer. Por mais que pareça difícil, pareça complicado, mas Deus ele só entrega até o momento que você consegue. Você acha que Deus ele vai te sobrecarregar a ponto de você ser lançado no inferno? Deus não vai fazer isso. Deus ele não tem prazer em lançar ninguém no inferno. Então Ele que te dá força, Ele que te protege, Ele que te guarda. A única coisa que Ele quer é que você vá. Assim como Ele disse para Moisés, a única coisa que Ele queria que Moisés fizesse é que Moisés saísse e fosse. Era Deus que ia realizar o milagre. Era Deus que iria trabalhar no coração de Faraó. Era Deus que iria operar o milagre. Mas Moisés, ele não. Ele foi fugir, foi esconder. Mas isso não ficou de graça.